Olá, pessoal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor, que está no livro de Josué, capítulo 7. Depois vocês leiam o capítulo todo para entender a história. A palavra nos fala sobre a tomada de Ai. Ai era uma cidade próxima de Jericó, né? Josué enviou alguns espias lá em Ai para observar a cidade, né? Ver como que era, montar as estratégias para a tomada dela, né? E aí os espias voltaram falando que não precisava se preocupar, porque Ai era uma cidade muito pequena, o exército era reduzido, então não precisava mandar todo o exército de Israel contra Ai, podia mandar só uma parte dos soldados, e assim fez Josué, né? Mandou uma parte dos soldados só, e ele estava certo da vitória, a vitória já estava garantida, né? Porque o exército de Israel era muito maior. Mas chegando lá, não foi isso que aconteceu. Chegando lá, o exército de Ai conseguiu matar alguns soldados e os outros tiveram que fugir para não ser mortos. E aí Josué foi orar a Deus, ele se humilhou e ele falou: o que está acontecendo, né? A gente venceu a Jericó, que era uma cidade muito maior, e agora não conseguiu vencer a Ai, que é uma cidade pequena. Aí Deus falou que isso aconteceu porque tinha anátema no meio do povo. Anátema quer dizer uma coisa maldita, uma coisa que não está de acordo com as leis de Deus. Deus falou que o povo prevaricou. Prevaricar significa trair, deixar de cumprir o dever. Na Bíblia, é agir de forma desonesta, desobedecer os mandamentos estabelecidos por Deus. Por quê? Quando Israel invadiu Jericó, Deus falou que não era para pegar nada de valor para si, só para a obra de Deus. Tudo que pegasse de ouro, prata, bronze, ia tudo para a obra de Deus. Era tudo consagrado a Deus. E aí, como Deus falou que tinha anátema, tinha coisa maldita no meio do povo, Josué foi fazer um sorteio, né, que naquela época usava isso. E aí caiu em tal tribo, em tal família, tal, até chegar em Acã. Acã era um dos soldados de Israel. E aí descobriu-se, né, Acã confessou que ele tinha pego algumas coisas lá de Ai que ele achou bonita, valiosa, e escondeu na tenda dele, debaixo da tenda dele, né? Aí o Josué mandou os soldados irem lá e eles encontraram tudo lá. E o Senhor mandou destruir Acã, toda a sua família, todo o seu gado, tudo que existisse de Acã ia ser destruído, porque ele pegou uma coisa que era consagrada a Deus e escondeu para ele, tomou para ele, né? Isso acontece muito, né? Às vezes as pessoas desobedecem à lei do Senhor, elas consagram alguma coisa ao Senhor, mas depois elas querem tomar para si. Isso não está certo, porque a gente tem que seguir
na obediência, na santidade. A gente tem que andar de acordo com as leis de Deus. Se Deus falou que não é para fazer, não faça. E não adianta esconder o pecado. Você pode esconder de todo mundo, mas de Deus você não esconde, porque Deus é onisciente. Deus sabe de tudo, até as intenções do coração. Por que Deus mandou destruir Acã e tudo que era seu? Por que não mandou só matar Acã? Porque Acã era o chefe da família. Quando o chefe da família está em pecado, não anda em santidade, a família toda sofre. Quando alguém na igreja, quando o pastor principalmente está em pecado, toda a igreja sofre, a igreja fica fria, a obra não prospera, o Espírito Santo não opera. O Espírito Santo não opera onde há pecado. O Espírito Santo não habita em casa suja. Quando Elias foi desafiar os profetas de Baal, depois você lê lá, em primeiro lugar, ele teve que arrumar o altar, que estava todo bagunçado, quebrado, sujo. Se ele não tivesse feito isso, Deus não teria mandado fogo dos céus e o nome do Senhor não seria exaltado. Antes de pedir bênçãos para Deus, a gente deve se examinar a si mesmo para ver se há alguma coisa errada. Não adianta ficar orando, pedindo, se não houver conserto, se houver pecado oculto. Todo pecado tem que ser confessado. Se você tem alguma coisa que você errou e você está escondendo de todo mundo, chega em Deus e fala: Senhor, eu estou aqui na tua presença em situação de humilhação, eu estou arrependido de ter pecado e eu preciso do teu perdão. E Deus vai perdoar, porque a gente é carne, né? A gente peca mesmo, às vezes sem perceber, sem querer. Mas quando a gente se dá conta, a gente tem que correr para os pés do Senhor e confessar. Aquele que confessa e deixa o pecado, esse será salvo. Mas aquele que escondeu o pecado, esse será condenado. Nada fica oculto diante de Deus. Pode passar o tempo, mas Deus traz à tona, Deus traz à luz aquilo que está nas trevas. Davi cometeu um adultério e um homicídio. E aí passou o tempo, ele achou que ninguém mais ia se lembrar disso, que ninguém ia descobrir. Mas Deus revelou para o profeta Natan. E Natan foi lá e contou uma historinha lá para o rei de um homem que tinha muitas ovelhas, mas ele foi lá e pegou a única ovelhinha do empregado dele e matou. E aí Davi falou assim: nossa, esse homem merece a morte. E Natan falou: esse homem é o Senhor. Por quê? Deus revelou para o profeta. E ele foi lá e confrontou o rei. O pecado estava oculto, estava escondido. Mas na mesma hora, Davi se humilhou e pediu perdão a Deus. E Deus operou muito na vida de Davi depois disso. Então, Deus está pronto a perdoar aquele que confessa, que chega humildemente diante do Senhor, arrependido e pede perdão. Se esse é o seu caso, faça isso hoje, não deixe para amanhã.
porque pode não dar tempo. Não deixe pecado oculto. A nossa vida tem que ser um livro aberto. Nós temos que dar bom testemunho de Deus. E em pecado, isso é impossível. Que Deus te abençoe.